Graça e paz vos sejam acrescentados todos os dias de vossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto há pouco lido, o profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10, sob o tema: o reino de Deus começa aqui e agora. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu me criei praticamente no mato. Embora morássemos na cidade, um mato muito grande logo perto da minha casa, e meu pai era pastor no interior, então sempre me acostumei a andar no mato. Naquela época não existia celular, os brinquedos de hoje, e telefone naquela época nem digital tinha, era ainda de discagem, né? E a minha hora de lazer depois da aula, o meu divertimento era caçar e pescar. Então eu me criei no mato, caçando e pescando, e eu sempre tive contato com bichos. E desde pequeno eu aprendi a lidar com bichos perigosos, escorpião, aranha, cobra, serpentes. Matei muito bicho e perdi o medo desses bichos também. Depois, quando eu fui para o seminário, 3 anos, com 15 anos, 16, 17, eu trabalhei no zoológico, cuidando de bichos, de animais, de todas essas partes do mundo. E a parte que eu mais gostava eram os felinos, onde tinha desde o gato maracajá, passava pela jaguatirica, o lince, a chita, o guepardo, o puma, o leopardo, depois vinha a pantera negra, bonito, depois vinha o leão e por fim o maior deles, o tigre. Cuidava dos ursos. E quando você cuida desses animais, quando você está junto desses animais, você vê a força deles. Você sabe da periculosidade desses animais. E quando a gente entende tudo isso, e a gente nesse texto que acabamos de ler do profeta Isaías, capítulo 11, a gente fica pensando, mas como assim? Vocês prestaram bem atenção no texto? Deus diz, através do profeta, que o leopardo vai estar junto com o cabrito, a ovelha, o leão, o boi vão estar sendo conduzidos por um menino, a mãe vai deixar sua criancinha de colo, brincar com o basilisco, com a cobra venenosa, e nada vai acontecer. Isso nos causa arrepio. Como assim? E o texto não termina aí, o texto continua com outros absurdos. O texto, ele ainda diz que haverá um governante que vai governar o mundo com justiça, com paz, com equidade, com igualdade, sem olhar para interesses próprios. Isso é possível? Muitas vezes nós nos preocupamos muito com a selvageria dos animais selvagens, mas será que muitas vezes nós também não nos trancamos em casas com medo da selvageria humana? Quantos de nós, quando constrói a sua casa, logo constrói primeiro um muro, e no muro a gente coloca capa de vidro, prego, arame farpado, cerca elétrica, fazemos seguros. Temos medo da selvageria, não apenas dos animais. Talvez tenhamos até mais medo da selvageria humana, porque nós conhecemos muito bem o orgulho, a ganância, a maldade do ser humano. E é por isso que esse texto aqui nos causa assim uma perplexidade. Mas esses animais tão perigosos, tão fortes, tão concorrentes andando junto, e o ser humano com toda essa selvageria que a gente vê aí e tem medo, isso nos arrepia. De repente tem um governante que não pensa em interesses, em corrupção, e que governa o mundo com igualdade, com justiça e trazendo paz.
Será isso realmente possível nessa política que a gente vive tão ruim, tão nojento? É que nesse texto é trazido para a gente algo mais do que a gente vê, do que a gente percebe, do que a gente sente. Esse texto tem a ver com as promessas de Deus, as quais não depende aquilo que nós sentimos, as nossas percepções, os nossos gostos e as nossas escolhas. Se fôssemos nos basear nisso, sentiríamos que tão improvável quanto o leão e o lobo andarem juntos, é improvável haver um governante absolutamente justo e correto. Eu vou repetir para vocês a leitura do versículo 3 a 5, se alguém quiser acompanhar. Isaías 11, 3 a 5 está dizendo assim: Ele não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará os perversos. O cinto dele será a justiça e a verdade dele a faixa da sua cintura. Justiça e equidade, castigar com o poder da palavra e verdade são características interessantes para esse governante. Mas tudo isso só tem sentido se a gente prestar atenção na primeira das características que o versículo 3 traz. E ele diz assim: Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Há uma relação muito interessante entre esse governante e o Senhor. E na verdade, quando nós lemos esse texto e o seguinte, nós vemos que este governante que governa com justiça, com equidade, com igualdade a todos, é o próprio Senhor, o Deus dos céus e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Senhor vindo como homem para ser o Rei dos Reis, agindo para a restauração da sua criação, essa criação onde um come o outro, onde um devora o outro, seja entre os animais, seja entre os homens. Ele vem para restaurar esta criação, trazendo absoluta paz e perfeição. E sabemos que isso só acontecerá na sua totalidade depois, no reino da glória, no novo céu e na nova terra, mas já começa aqui. E podemos dizer que já começou há 2000 anos atrás. É por isso que João Batista disse: arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. E Jesus veio. E Jesus chegou. Sim, Jesus não é apenas aqui o rebento de Jessé, conforme diz o texto de Isaías, ele também é a raiz de Jessé. E ele vem para transformar a improbabilidade dos acontecimentos em fatos reais. Quando João Batista anuncia a vinda de Cristo, ele anuncia a chegada do reino de Deus em Jesus. Onde o reino de Deus está, ali está a restauração da criação. Cristo é o rebento, sim, é a descendência de Jessé, porque ele é filho de José e Maria, que são descendentes da linhagem de Jessé. Mas como é que ele pode ser descendente se ele é a raiz que dá origem? Porque ele é Deus. Jesus, como rebento, é fácil de ver, mas Jesus, como Deus Criador, muitas vezes não é tão simples assim. Nós temos consciência de que agora estamos novamente prestes a celebrar mais um Natal. E quando celebramos mais este Natal, nós olhamos para o Jesus que veio, para o Jesus que continua vindo toda vez que a sua palavra é anunciada, e para o Jesus que um dia julgará vivos e mortos. Esse Jesus que esteve presente na criação, por isso que ele é a raiz de Jessé, ele é a raiz de todos os seres humanos. Hoje, nós somos frutos dessa raiz que é Cristo. Não acabaram-se todos os nossos medos ainda.
Ainda tememos animais selvagens e ainda tememos a selvageria humana. Mas tem uma coisa nesse texto que nós não precisamos temer. Aqui no texto diz que ele matará com o sopro do seu lábio perverso. E isso não acontecerá conosco, porque nós já fomos redimidos. Nós, quando olhamos para Cristo, nós o recebemos em nosso coração, o nosso Senhor, o nosso Salvador, como o Rei que veio morar dentro de nós e entre nós. E é por isso que fazemos parte da sua igreja. Fomos perdoados, somos amados. E agora, com essa paz que só Ele pode dar, que está acima da selvageria humana, nós vivemos já o reino de Deus neste mundo com perspectivas de eternidade. Enquanto estamos aqui, nós falamos desse Rei justo, desse Rei que veio trazer paz através do seu perdão na morte que Ele conquistou na cruz, onde Ele venceu o diabo, o inferno, a morte, e nos garantiu a ressurreição nesse reino perfeito, onde não há mais dor, nem lágrima, nem raiva, nem ciúme, nem ódio, nem selvageria, mas onde reinará a paz, porque estaremos juntos com o príncipe da paz, junto de Deus. Fazemos parte do reino dos céus e já estamos sendo transformados por Deus agora. Essa transformação nos leva ao arrependimento e a vivermos hoje, aqui e agora, segundo a sua vontade. Deus espera que agora também sejamos agentes de transformação nesse mundo onde vivemos. Um mundo tomado pela corrupção, pela maldade, pela selvageria humana, provinda do pecado. Deus espera que lá fora, no dia a dia, nós levemos isso que nós temos aqui dentro, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, que nós levemos a paz, a esperança, o perdão, o amor, apontando para Jesus, o Salvador. Foi isso que os profetas fizeram. Foi isso que João Batista, no texto do Evangelho de hoje, fez. Foi isso que Paulo, no texto de Romanos, que acabamos de ler, fez quando disse: Ele veio para todos, inclusive para os gentios. Ele é a raiz e o rebento de Jessé, que veio nos trazer paz e salvação. Esta é a mensagem do Advento, que aponta para o Natal de Jesus e que aponta para a sua segunda vinda. Podemos estar certos de que Deus jamais deixará de cuidar de sua nova criação, ou seja, de cada um de nós que foi convertido, que não é mais apenas uma criatura, mas que é um filho amado do Criador. E isso é extremamente consolador, confortador. Fomos mudados, não estamos mais indo para o inferno, estamos indo para o céu. Fomos mudados para ajudar a mudar, a transformar vidas, já aqui e agora. Ajudar a restaurar este mundo, que vai ser destruído, mas restaurar as pessoas que estarão conosco no novo reino, onde reinará a paz, porque estaremos junto com o príncipe da paz. Enquanto estamos aqui, somos agentes de transformação. Aconteceu conosco e através de nós, Deus quer que aconteça com os outros. A mensagem é a mesma. O Rei está entre nós. O Rei, através de nós, quer ir aos outros e quer transformar a vida dos outros. E aqueles que o recebem ouvirão: vinde benditos de meu Pai, para o novo reino que eu preparei para vocês. Que possamos todos estar juntos lá. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o grande dia. Amém.